Londres, 1888. Uma cidade de sombra e luz, onde os ladrões, as prostitutas e os sonhadores se misturam, onde as crianças brincam nas ruas de pedra de dia e os assassinos atacam de noite, onde as esperanças se confrontam com as verdades mais soturnas. Nessa atmosfera vertiginosa, embalada pelas águas do Tâmisa, Fiona Finnegan, uma jovem destemida operária de uma fábrica de chá, sonha um dia abrir sua própria loja, junto com seu amado Joe Bristol. Como muitos jovens, Fiona e Joe fizeram planos e mais planos enquanto juntam dinheiro para poder compartilhar mais que sonhos, uma vida inteira juntos. Mas o projeto dos namorados sofre um profundo revés quando as ações de um homem brutal tiram de Fiona quase tudo e quase todos. Temendo por sua própria vida, ela é forçada a fugir de Londres para Nova York. Lá, essa mulher indomável tem de enfrentar outras provas terríveis. Velhos fantasmas, no entanto, não deixam Fiona em paz, e para silenciá-los ela precisa voltar à Inglaterra de sua infância e de seu grande amor, onde um confronto com o seu passado torna-se a chave para o seu futuro. Prólogo. Londres, agosto de 1888. Polly Nichols, uma prostituta de Whitechapel, era profundamente agradecida ao gin. O gin a ajudava, a curava, fazia com que ela se esquecesse da fome e aquecia-as juntas, acalmava a dor dos seus dentes cariados e anestesiava as dores lancinantes que sentia. Ela se sentia bem melhor com o gin do que na companhia de qualquer homem com quem já estivera. O gin a deixava calma, ele a confortava. Bêbada, cambaleando na escuridão de uma rua, levou a garrafa aos lábios e esvaziou-a. O álcool queimava como fogo. Ela tossiu. Deixou a garrafa cair e, suando, viu-a espatifar-se no chão. Ao longe, o relógio da Christchurch marcava 2 da madrugada, com ressonantes badaladas abafadas pela neblina. Polly enterrou a mão no casaco à procura de algumas moedas. 2 horas antes estava sentada na cozinha de um albergue da Trow Street sem nenhum centavo. O senhorio a tinha visto. Perguntou pelos 4 pences do pernoite e colocou-a para fora, quando viu que ela estava sem dinheiro. Ela esbravejou, gritou e pediu para que guardasse sua cama, garantindo que ele teria o dinheiro do pernoite, porque naquele dia ela conseguiria o triplo do valor e o gastara com bebida. E agora já tenho o dinheiro, seu bastardo, ela murmurou. Eu não disse que conseguiria? Pegue a sua grana cebosa e um troco para as botas. Ela achou o dinheiro e o gin nas calças de um bêbado solitário que vagava pela Whitechapel Road. Ele estava precisando de um pouco de agrado. Aos 42 anos de idade, o rosto de Polly já não valia tanto. Faltavam-lhe 2 dentes da frente, e agora seu nariz achatado se parecia mais com o de um boxeador. Mas os seios fartos ainda se mantinham firmes, e uma olhada neles fez o homem se decidir. Ela insistiu que o primeiro queria um trago de gin, sabendo que teria a garganta anestesiada e o nariz erguido, e disfarçaria o fedor de cerveja e cebola que ele exalava.
Enquanto bebia, ela desabotoava a bata, e ao mesmo tempo em que ele se apressava em agarrá-la, deslizava a garrafa para o bolso do seu casaco. O homem foi desajeitado e vagaroso, e ela deu graças quando finalmente ele se afastou cambaleando. Meu Deus, não há nada como o gin, ela pensava em seguida, lembrando-se de sua boa sorte com um sorriso. Ter o peso de uma garrafa nas mãos, poder comprimir os lábios contra o gargalo e sentir aquela ruína azulada escorrendo quente e rascante pela garganta, nada se comparava a isso. A garrafa estava quase cheia e não precisou pagar um só centavo por ela. O sorriso se dissipou quando ela se viu querendo mais. Bebera o dia inteiro e sabia da miséria que a aguardava quando a embriaguez terminasse. Os vômitos, os tremores e, pior ainda, as coisas que ela via. Coisas sombrias e assustadoras que saíam das rachaduras das paredes do albergue. Polly passou a língua pela palma da mão direita e levou-a ao cabelo. Depois suas mãos escorreram pela bata. Seus dedos desajeitados arrumaram o cordão sujo da bata e o amarraram mais acima. Ajeitou a blusa por cima da bata, abotoou-a, saiu trôpega do beco e desceu pela Bucks Row, cantarolando com a voz enrolada pelo gin. Oh, o azar não se pode prever. A boa sorte sorri ou não. Senhor, o melhor que se pode fazer é pôr os olhos e baixos em união. Na esquina da Bucker Row com a Brad Street, ela de repente se deteve. Sua visão ficou turva. Um zumbido baixo, parecido com o bater de asas de um inseto, começou a soar em sua cabeça. Os horrores da bebida desabaram em mim. Ela gemeu. Ergueu as mãos. Tremiam. Abotoou o casaco até o pescoço e apressou o passo, desesperada por mais gin. A cabeça pesava tanto que ela não viu um homem parado poucos centímetros à frente, até que esbarrou nele. Por Deus, ela gritou. De que buraco você saiu? Vamos, ele disse olhando-a. Não vou, não, estou péssima agora. Boa noite. Preparou-se para se afastar, mas foi agarrada pelo braço. Virou-se para o homem, pronta para golpeá-lo com o outro braço, quando seus olhos recaíram na moeda que ele exibia entre os dentes. Bem, isso muda as coisas, não é? Ela disse. Aquela moeda, mais o dinheiro que arrecadara, dariam para pagar bebida e cama por 3 dias. E, embora se sentindo doente, ela não podia recusar. Polly e seu cliente retornaram em silêncio ao lugar de onde ela saíra, passando por casas que caíam aos pedaços e por altos armazéns de tijolos. O homem dava passos largos e ela se via obrigada a trotar para acompanhá-lo. De relance viu que ele estava ricamente trajado. Quem sabe não teria um bom relógio. Claro que enfiaria a mão em seus bolsos no momento oportuno. Ele parou abruptamente no final da Bucks Row, à entrada do pátio de um estábulo. Aqui não, ela protestou, franzindo o nariz. Vai dar um trabalhão. Um pouco mais à frente. Vai ser aqui mesmo. Ele a empurrou contra uma chapa de metal presa, por uma corrente e um cadeado que servia de portão ao estábulo. O rosto do homem brilhava estranhamente na escuridão. Sua palidez era ofuscada pelos olhos gelados e negros. Ao mirá-los, uma onda de náusea tomou-a por inteiro.
Ah, meu Jesus, ela implorava em silêncio, não me deixe passar mal. Tentou repelir a náusea, respirando o mais fundo que podia. Enquanto respirava, sentia o cheiro dele, óleo doce de macaçar e alguma coisa a mais. O que era? Chá? Chá de sangue de todas as coisas? Então vamos fazer logo. Ela levantou a saia e o encarou com um olhar de expectativa. Agora, os olhos do homem brilhavam de maneira sombria, como poças reluzentes de óleo. Sua vadia imunda, ele disse. Sem palavrões esta noite, está bem? Estou com pressa. Precisa de alguma ajuda? Aproximou-se dele e foi esbofeteada. Achou realmente que podia se esconder de mim? Olha aqui, você está indo. Polly se pôs a falar, mas nunca conseguiu terminar a frase. Sem mais nem menos, o homem a agarrou pelo pescoço e bateu-a contra o portão. Cai fora! Ela gritou enquanto se debatia. Me larga! Ele apertou-a ainda mais. Você nos abandonou, ele disse, com os olhos faiscando de ódio. Nos trocou pelos ratos. Por favor, ela murmurou roucamente. Por favor, não me machuque, não sei nada sobre ratos, eu juro. Eu... Mentirosa. Polly não viu a faca se aproximando. Não teve tempo de gritar quando foi esfaqueada na barriga. Um débil gemido escapou dos seus lábios enquanto era esfaqueada. Atônita mirou a lâmina de olhos arregalados, com a boca abrindo-se em um enorme O. Devagar e com cuidado levou os dedos até o ferimento. Voltaram à cor de carmim. Levantou os olhos para o homem, soltou um grito terrível e selvagem, quando olhou dentro da face da loucura. Ele ergueu a faca e cortou sua garganta. Os joelhos de Polly penderam e tudo em volta tornou-se escuro, envolvendo, arrastando-a ao longo de uma estranha neblina. Uma neblina mais funda que o rio Tâmisa e mais negra que a noite londrina que penetrou como redemoinho na sua alma. Parte 1, capítulo 1. O aroma das folhas, negras, crocantes, maltadas, de chá indiano, era inebriante. Ele emanava do armazém do Oliver, um grande cais na margem norte do Tâmisa, e flutuava pela Old Stairs, uma escadaria de pedras que liga a margem do rio à pavimentada High Street de Wapping. O aroma de chá predominava sobre os outros odores das docas, o fedor azedo da margem lamacenta, a salinidade do rio e o perfume mesclado de canela, pimenta e noz moscada, que se espalhava pelo armazém das especiarias. Fiona Finnegan fechou os olhos e inalou profundamente. Sam, disse consigo mesma, o aroma é muito forte para ser um Darjeeling, muito rico para um Doers. O Sr. Minton, capataz da Burton, dizia que ela tinha nariz para o chá. Gostava de testá-la colocando um punhado de folhas embaixo de seu nariz. Para serem identificadas, ela sempre acertava. Um nariz para o chá, talvez. Mãos para isso, com certeza. Ela pensou enquanto abria os olhos e inspecionava suas mãos maltratadas pelo trabalho, as juntas e as unhas enegrecidas pelo pó de chá, no seu cabelo, nas orelhas, dentro da gola. Suspirando, espanou a sujeira com a bainha da saia, desde 6:30 da manhã, quando deixou a cozinha da mãe acesa e saiu para as ruas escuras de Whitechapel. Era a primeira chance que tinha de sentar-se.
Chegara na fábrica de chá 15 minutos antes das 7. O Sr. Minton encontrou-a no portão e colocou-a para aprontar as latas de 250 gramas, porque o resto das embaladoras estava para chegar. Os homens da mistura que trabalhavam nos andares superiores da fábrica tinham misturado 2 toneladas de Earl Grey, e isso precisava ser enlatado até o meio-dia. 55 moças dispunham de apenas 5 horas para embalar 8.000 latas, o que equivalia a 2 minutos de trabalho por lata. O Sr. Minton era o único a pensar que 2 minutos era tempo demais, e então se colocava atrás de cada moça, apressando-a, cronometrando-a, envergonhando-a. Tudo isso só para ganhar uns poucos segundos no processo de embalagem. Nos sábados trabalhava-se meio período, e mesmo assim parecia interminável. O Sr. Minton chefiava todas as moças com mão de ferro. Fiona sabia que a culpa não era dele. Limitava-se a seguir as ordens do próprio Burton. Ela suspeitava que o patrão odiava tanto dar meio-dia de folga aos empregados que os fazia sofrer por conta disso. Nos sábados não havia folga para descanso. Fiona tinha que aguentar 5 longas horas de pé. Com sorte, suas pernas adormeciam. Sem sorte, ela sentia uma dor lancinante, que vagarosamente começava nos tornozelos e subia até as costas. Pior que ficar de pé era a natureza maçante do trabalho. Colar o rótulo na lata, pesar o chá, encher a lata, fechar a lata, colocá-la dentro de uma caixa e depois começar tudo de novo. Para uma mente brilhante como a dela, a monotonia era uma verdadeira agonia. E em certos dias como esse, por exemplo, ela chegava a pensar que acabaria louca, aprisionada naquele trabalho, e se perguntava se todos os seus grandes planos, se todos os seus sacrifícios valeriam alguma coisa. Tirou os grampos que prendiam os cabelos num pesado coque à nuca e deixou que ficassem soltos. Depois desamarrou os cadarços das botas, descalçou-as, retirou as meias e esticou as pernas, alongando-as à sua frente. As pernas ainda doíam por ter ficado de pé por tanto tempo, e a caminhada até o rio não ajudara em nada. As palavras da mãe ecoavam em sua mente. Se tivesse juízo, filha, só um pouquinho de juízo, teria vindo direto para casa para descansar, em vez de flanar pelo rio. Mas como não passear no rio? Ela pensava, enquanto admirava a cor prateada do Tâmisa, que cintilava ao sol de agosto. Quem poderia resistir? As ondas batiam com impaciência na base da Old Stairs, deixando-a molhada. Observava as ondas que cresciam em sua direção e imaginava que o rio queria tocar seus pés, enroscar-se em seus tornozelos e arrastá-la para as águas, levando-a com ele. Oh, se ao menos ela pudesse ir. Enquanto olhava a água em devaneio, Fiona sentia seu cansaço. Um cansaço que deixava olheiras profundas e sombrias debaixo de seus brilhantes olhos azuis e uma dolorosa rigidez em seu corpo jovem. E logo uma alegria profunda. O rio a restaurava. Diziam que a City, o centro do comércio e do governo até oeste de Wapping, era o coração de Londres. Se isso era verdade, o rio era então a corrente sanguínea de Fiona e a beleza dele, o que fazia o coração dela bater mais rápido. Tudo o que havia de excitante no mundo estava ali na sua frente. A visão dos barcos que atravessavam o rio,
carregados de mercadorias oriundas de todo o Império Britânico. Fervilhava na sua imaginação. Naquela noite, naquela tarde, o trânsito no Tâmisa estava intenso. Bateiras e saveiros, barcos pequenos e velozes, transitavam pelas águas, barqueiros entravam e saíam dos barcos no meio do rio. Um pesado e desajeitado barco a vapor tentava chegar no armazém onde ela se encontrava. Uma traineira, avariada, de volta da pesca do bacalhau nas águas geladas do Mar do Norte, navegava na direção de Billingsgate. Barcaças que subiam e desciam o rio, aos solavancos. Procurando manter a via preferencial, descarregavam a carga, 1 tonelada de noz moscada ali, sacos de café acolá, barris de melaço, lã, vinho e uísque, rolos de tabaco e caixotes, e mais caixotes de chá. E em todo canto, de pé, nas docas, conversando com os capitães, ou transitando entre barris, engradados e pilhas de cargas, lá estavam os comerciantes, homens sagazes e altivos que saíam em disparada da cidade, logo que os barcos chegavam, para examinar suas mercadorias. Desciam das carruagens com bengalas e relógios de ouro, que abriam com mãos bem tratadas e alvíssimas. Fiona custava a acreditar que eram mãos de homens. Usavam cartolas e sobrecasacas e eram atendidos por funcionários que os seguiam como cachorrinhos. Eles carregavam livros, apontavam para tudo, franziam o senho e anotavam. Esses homens eram autênticos alquimistas. Pegavam matéria bruta e a transformavam em ouro. E Fiona desejava estar no lugar deles. Ela não dava importância à ideia de que as moças não deviam se envolver com negócios, especialmente as moças das docas, como sua mãe fazia questão de frisar. As moças das docas aprendiam a cozinhar, costurar e cuidar da casa para encontrar um bom marido, que pelo menos pudesse cuidar delas tão bem quanto os pais. Besteira! Assim sua mãe se referia às suas ideias, aconselhando-a a passar mais tempo com as massas de torta e menos tempo no rio. Mas o pai não via os sonhos de Fiona como tolice. Cultive o sonho, ele dizia. No dia em que você parar de sonhar, é melhor encomendar o caixão e morrer. Perdida em seu encantamento pelo rio, Fiona não ouviu os passos que vinham do topo da Old Stairs. Não sentiu a presença do rapaz que se aproximava sorrindo ao observá-la, preocupado em não a perturbar, só querendo admirá-la por mais alguns segundos antes de se fazer notar e saborear a imagem dela. Esguia, tendo como pano de fundo as pedras, cobertas de musgo e as margens lamacentas do rio. Ei! Ele a chamou com doçura. Fiona girou o olhar. Seu rosto iluminou-se quando o viu, amenizando por alguns segundos a resolução, a determinação sempre presente em seu semblante. Uma determinação tão visível que as vizinhas reparavam e fofocavam entre si, afirmando que um rosto forte era sinal de voluntarismo. E voluntarismo significava encrenca. Essas mulheres diziam que ela nunca arranjaria um marido. Os rapazes não gostavam de ver esse tipo de coisa nas moças. Mas aquele rapaz parecia não se preocupar com isso. Só se importava com os cabelos negros e sedosos de Fiona, ondulados em volta do rosto e soltos às costas, ou com seus olhos de safira, que eram como um clarão de fogo azul. Chegou cedo, Joe, ela disse sorrindo. Sim, ele sentou-se ao lado dela.
Eu e papai saímos cedo de Spitalfields. O pobre infeliz pegou uma gripe horrível e não pôde trabalhar. Sou todo seu nas próximas 2 horas. Estendeu uma flor para ela e disse: Olhe, achei no caminho. Uma rosa! Ela exclamou: Muito obrigada. Fiona adorava rosas. E não era sempre que ele podia comprar para lhe dar. Acariciou a face com as pétalas vermelhas e depois prendeu a flor atrás da orelha. E o relatório da semana? Estamos com quanto? Ela perguntou. 12 libras, 1 shilling e 6 pences. E mais isso. Ela tirou uma moeda do bolso. Agora temos 12 libras e 2 shillings. Como você consegue economizar? Não tirou do jantar, não é? Não. Estou falando sério, Fi. Ficarei bem zangado se fizer isso. Eu já disse que não. Ela se irritou e mudou de assunto. Logo, logo teremos 15 libras, depois 20 e depois 25. Isso vai realmente acontecer, não vai? É claro que vai. Nesse ritmo, no próximo ano teremos nossas 25 libras, o bastante para 3 meses de aluguel e para o estoque inicial. 1 ano inteiro, disse Fiona. Isso parece uma eternidade. Passa rápido, meu amor. Joe apertou a mão dela. Essa parte de agora é que é difícil. 6 meses depois de abrirmos nossa primeira loja, teremos dinheiro suficiente para abrir outra, e depois outra, até termos uma cadeia de lojas e faremos dinheiro se fecharmos a mão. Seremos ricos. Ela acrescentou com o rosto outra vez iluminado. Não agora, Joe riu. Mas um dia seremos, prometo a você, Fi. Fiona levou os joelhos ao peito e se abraçou, sorrindo. 1 ano não era assim tanto tempo. Ela pensou consigo mesma. Sobretudo se levasse em conta o quanto eles tinham falado da loja. Durante muitos anos, desde crianças. E 2 anos antes começaram a economizar. Guardavam o dinheiro poupado dentro de uma velha lata de chocolate que Joe mantinha debaixo da cama. Tudo ia para dentro daquela lata. Salário, moedas ganhadas no Natal e no aniversário, dinheiro obtido em pequenos serviços e até os vinténs encontrados na rua. Pouco a pouco as moedas prosperaram e agora eles tinham 12 libras e 2 shillings, uma verdadeira fortuna. Durante anos e anos, Fiona e Joe projetaram a loja na imaginação, embelezando-a e refinando-a, até que o projeto se tornou tão real que eles fechavam os olhos e sentiam um aroma de chá dentro de si. Ela podia sentir a textura suave do balcão de carvalho sob a mão e ouvir o tilintar do pequeno sino de bronze que soava toda vez que uma pessoa entrava. Seria uma loja iluminada e brilhante, não uma portinha qualquer e mal iluminada. Seria uma beleza de loja, com uma vitrine tão linda que simplesmente ninguém poderia ignorar. A aparência é tudo, Fi. Joe sempre dizia, é ela que chama a freguesia. A loja seria um sucesso. Fiona estava certa disso. Joe era filho de feirante e sabia tudo sobre vendas. Crescera numa carrocinha e passara o seu primeiro ano de vida dentro de um cesto, em meio a nabos e batatas. Antes mesmo de falar seu próprio nome, ele já conseguia gritar: "Compra a salsicha, madame!" Com a experiência dele e o trabalho de ambos era impossível falhar.
Nossa loja, só nossa, ela pensava enquanto olhava para Joe e ele para o rio. Os olhos de Fiona acarinhavam o rosto dele, deleitando-se com cada detalhe, o contorno forte do queixo, a barba, a pequena cicatriz embaixo do olho. Conhecia cada ângulo dele. Não houve um só momento em que Joe Bristol não tivesse feito parte de sua vida e também não haveria no futuro. Os dois cresceram na mesma rua miserável, separados apenas por uma casa. Desde pequenos brincavam juntos, perambulavam por Whitechapel e cuidavam dos machucados e das dores um do outro. Na infância, compartilhavam centavos e guloseimas e agora dividiam sonhos. Logo partilhariam uma vida. Eles se casariam, mas não por ora. Ela só tinha 17 anos e seu pai havia dito que ainda era muito jovem. Acontece que no ano seguinte ela teria 18 e Joe 20, com dinheiro economizado e excelentes perspectivas. Fiona levantou-se e saltou do degrau para a calçada de pedra. Seu corpo vibrava de excitação. Correu até a margem do rio, catou um punhado de pedras e lançou-as na água com toda a força e rapidez que podia. Depois de ter atirado todas, voltou-se para Joe, que permanecia sentado em um dos degraus observando-a. Um dia seremos tão grandes quanto tudo isso. Ela gritou, abrindo os braços. Tão grandes quanto a Whites e a Sainsbury's, e também tão grandes quanto a Harrods. Manteve-se na mesma posição por alguns segundos, contemplando os armazéns, que a ladeavam, e os ancoradouros ao longo do rio. À primeira vista, sua aparência era muito delicada e frágil, nada mais que uma garota à beira do rio, que arrastava a bainha da saia na lama. Mas, se os outros a olhassem como Joe a olhava, veriam determinação e ambição em cada expressão dela, em cada gesto, desde o queixo empinado até as mãos rudes de operária, mãos que naquele momento se cerravam, como se em desafio. Seremos tão grandes, ela continuou, que todo mercador do Rio fará de tudo para nos vender suas mercadorias. Teremos 10 lojas em Londres, 10 não, 20, e mais algumas espalhadas pelo país, em Leeds e Liverpool, em Brighton, Bristol e Birmingham. E se deteve de repente ao notar o olhar de Joe subitamente tímida. Por que está me olhando desta maneira? Porque você é uma moça muito esquisita. Não sou, não. É sim. É a mocinha mais impetuosa que já conheci. É mais valente que a maioria dos rapazes. Joe inclinou-se para trás, apoiou-se nos cotovelos e olhou-a atentamente. Talvez você não seja uma moça, talvez seja um rapaz disfarçado. Talvez eu seja mesmo, ela riu. Nesse caso é melhor vir até aqui para descobrir. Joe levantou-se e Fiona, cheia de malícia, virou-se e correu pela margem. O barulho de passos apressados atrás dela lhe dizia que ele descera a escada e a perseguia. Soltou uma sonora risada quando foi agarrada pelo braço. A verdade é que você corre como uma moça. Ele puxou-a para bem perto e começou a fingir que inspecionava o rosto dela. Acho que sua beleza é de moça. Acha mesmo? Uhum. Mas posso estar enganado, é melhor me certificar. Fiona sentiu os dedos de Joe roçando seu rosto. Ele levantou delicadamente seu queixo e beijou seus lábios,
abrindo-os com a língua. Ela fechou os olhos e entregou-se ao prazer deste beijo. Sabia que não devia fazer isso, pelo menos até se casarem. Quando se confessasse para o padre Deegan, ele certamente recomendaria um terço de Ave-Marias como penitência e, se o pai dela descobrisse, seria esfolada viva. Mas, oh, como os lábios dele eram adoráveis! Uma pele com cheiro doce quando aquecida pelo sol da tarde. Antes de se dar conta do que fazia, ela já estava na ponta dos pés, retribuindo o beijo com os braços em torno do pescoço dele. Nada era tão bom quanto aquilo. Seu corpo pressionado contra o de Joe e os vigorosos braços dele em torno dela. Gritos e assovios interromperam o abraço. Uma barcaça na entrada de Wapping aproximava-se do portão para as docas de Londres e já estava bem próxima. A tripulação mostrava-se bastante atenta. Com a face ruborizada, Fiona puxou Joe para o labirinto de estacas onde permaneceram, até que a barcaça se foi. Um sino de igreja badalou a hora. Já estava ficando tarde e ela sabia que devia estar em casa para ajudar a mãe a preparar o jantar. E Joe tinha que voltar para a feira. Deram um último beijo e retornaram a Old Stairs. Ela escalou os degraus para calçar outra vez as meias e as botas, tropeçando nas saias, como de costume. Já pronta para ir embora, deu uma última olhada para o rio. Levaria uma semana inteira para que pudesse voltar. Uma semana transitando na escuridão de casa para a Burton e da Burton para casa, onde os afazeres domésticos sempre aguardavam. Mas isso não tinha importância. Nada tinha importância. Um dia deixaria tudo isso para trás. À beira do rio, a imagem de uma espuma rosada tremulava na superfície da água. As pequenas ondas dançavam. Era a sua imaginação, ou o rio queria demonstrar excitação para ela, para eles. E por que não? Ela se perguntou, sorrindo. Ela e Joe tinham um ao outro. E tinham 12 libras e 2 shillings e um sonho. O negócio era deixar de lado a Burton e as ruas lúgubres de Whitechapel. Mais um ano e o mundo seria deles. Tudo era possível. Paddy, que horas são? Perguntou Kate Finnegan ao marido. Ele murmurou com a cara enterrada no jornal. A hora, Paddy. Ela repetiu com impaciência enquanto batia alguma coisa dentro da tigela amarela que tinha na outra mão. Kate, meu amor, você acabou de me perguntar. Ele suspirou, enfiando a mão no bolso para sacar um relógio de prata. 2 horas exatas. Kate franziu a testa, retirou o batedor de dentro da tigela, sacudiu os resquícios da massa cremosa e jogou-o na pia. Pegou um garfo e o espetou numa das 3 costeletas de carneiro que fritavam no fogão. Um fio de sumo escorreu pela costeleta, que chiava na frigideira. Fisgou as costeletas com o garfo. Depositou numa travessa e guardou-as na estufa do fogão, junto com o molho de cebola. Depois pegou algumas linguiças e colocou-as na frigideira. Quando começaram a cozinhar, sentou-se na mesa ao lado do marido. Paddy, ela deu uma pancada na mesa com a palma da mão. Paddy. Sim, Kate. O que quer, Kate? Ele olhou por cima do jornal, no fundo dos grandes olhos verdes da esposa. Você tem que dar realmente um jeito neles. Não podem chegar na hora em que bem entendem
e deixar você esperando para jantar e me deixar aqui, sem saber a que hora devo preparar as salsichas. Já devem estar chegando. Pode servir o jantar. Se chegarem quando a comida esfriar, o problema é deles. Não é só o jantar, ela confessou. Não gosto de vê-los andando por aí, com todos esses assassinatos acontecendo. Quer dizer que você acha que o assassino de Whitechapel está andando por aí em plena luz do dia, espreitando malandros desordeiros como o Charlie? Que Deus o ajude se ele fizer isso. 2 minutos com o Charlie farão o assassino fugir aos gritos. A Fiona então nem se fala. Lembra do que houve com aquele cafajeste, o Sid Malone? Quando tentou agarrá-la num beco, ela acertou o nariz dele, quebrou o nariz do infeliz. E olha que ele era o dobro dela. Sim, mas... Kate, tem um artigo aqui sobre o Ben Tillett, aquele rapaz do sindicato que está organizando os homens nos armazéns de chá. Escuta isso. Kate olhou para o marido com ar de reprovação. Se tivesse dito que o telhado estava em chamas, a resposta seria a mesma. A despeito do que o jornal dizia, ela não queria ouvir. Conversas sobre sindicato a deixavam preocupada. Com um marido, 4 filhos e um inquilino para alimentar, ela mal conseguia atravessar a semana. Se convocassem uma greve, eles morreriam de fome. E como se não bastassem estas preocupações, ainda havia um assassino à solta. Whitechapel sempre tivera uma vizinhança conturbada. Uma mistura de londrinos, poloneses, russos, irlandeses, chineses e outros mais. Ninguém era rico. A maioria pegava no pesado. Além disso, muitos eram beberrões. Afora os muitos crimes, principalmente roubos. Algumas vezes, os assassinos se matavam entre si. Ou alguém morria numa briga, mas ninguém saía esquartejando mulheres. Com Paddy, ainda absorto na leitura, ela levantou-se e foi ao fogão. Espetou as linguiças e mergulhou-as numa camada de suma e gordura. Depois pegou a tigela com a massa reservada e despejou-a sobre a camada de salsichas, cobrindo-as por inteiro. A massa cremosa chiou em contato com a mistura quente e logo se espalhou até as bordas da frigideira, estufando e borbulhando. Ela sorriu. A massa estava fofa e assaria magnificamente. O truque era uma xícara de cerveja. Pôs a frigideira no forno e se voltou para a panela com batatas. Estava amassando-as quando ouviu a porta da frente abrir-se. E os passos leves e rápidos da filha no saguão de entrada. Oi, mamãe, oi, papai, disse Fiona radiante, depositando o salário semanal de 6 pences na velha lata de chá em cima da lareira. Oi, amor. Kate cumprimentou-a enquanto preparava as batatas. Paddy soltou um grunhido de alô, sem tirar os olhos do jornal. Fiona pegou um avental que estava dependurado próximo à porta dos fundos. Ao mesmo tempo em que amarrava a fita atrás do corpo, observava a irmãzinha Eileen, que dormia num cesto perto da lareira, e depois se abaixou até Simmons, seu irmão de 4 anos que brincava com soldadinhos e pregadores de roupa, sentado no tapete, e beijou-o. Eu também quero um, Simi. O menininho ruivo e matreiro comprimiu os lábios em sua bochecha e sapecou-lhe um beijo babado de framboesa. Oh, Simi! Ela gritou, secando o rosto babado. Não tem graça nenhuma. Quem lhe ensinou isso? Charlie? Faz sentido. O que você quer, mamãe? Você pode cortar o pão e depois pôr à mesa, preparar o chá e apanhar a cerveja preta do seu pai.
Fiona começou a trabalhar. O que há de novo, papai? Paddy abaixou o jornal. O sindicato. O número cresce a cada dia. Não vai demorar muito para os rapazes de Wapping entrarem. Anote minhas palavras. Antes do fim do ano vai ter uma greve. Os sindicatos salvarão a classe operária. E como farão isso? Oferecendo-nos um Chile extra por hora para que a gente morra de fome lentamente, em vez de morrer de uma vez? Não começa, Fiona. Kate advertiu. Que bonito. São essas ideias antissindicalistas que Joe Bristol tem colocado na sua cabeça. Barraqueiros, todos eles são iguais, todos independentes, não dão a mínima para o resto da classe. Não preciso que Joe coloque ideias na minha cabeça. Tenho as minhas próprias, graças a Deus. E não sou contra o sindicato. Só prefiro fazer as coisas do meu jeito. Qualquer um que acha que os donos das docas e das fábricas vão atender às demandas de um bando de sindicalistas pés de chinelos pode se preparar para esperar sentado. Paddy desaprovou com a cabeça. Você devia se filiar, pagar os encargos e reservar um pouco do seu salário para o bem comum. Senão vai acabar agindo igual a eles. Bem, eu não sou eles, papai. Fiona se esquentou. Todo dia me levanto para trabalhar, menos domingo como você. Acho que os operários deviam ter uma vida melhor. É claro que acho isso, só não estou preocupada para ficar sentada esperando que Ben Tillett resolva tudo. Fiona, cuidado com a língua. Kate ralhou enquanto verificava a massa no forno. Papai, você acha mesmo que William Burton vai permitir que os empregados dele se sindicalizem? Ela continuou distraída. Você trabalha para ele. Nós dois o conhecemos muito bem. Ele não dá o braço a torcer. O único interesse dele é manter os lucros e não dividi-los. O que você não consegue enxergar, mocinha, é que precisa começar de algum lugar. Disse Paddy endireitando-se na cadeira inflamado. Se você vai às reuniões, divulga as ideias e há regimentos operários do Burton, todos, tanto os rapazes que trabalham nas docas como as moças das fábricas, ele não terá outra opção senão aceitar o sindicato. Primeiro, é preciso obter pequenos ganhos, para depois obter os maiores, como aquelas moças dos fósforos em Bryant e May. Protestaram contra as terríveis condições de trabalho que, inclusive, proibiam conversas e idas ao banheiro. Ganharam depois de uma greve de 3 semanas. Um bando de mocinhas. Há muito poder nos números, Fiona. Anote bem minhas palavras. Os sindicatos salvarão os estivadores. Salvarão toda a classe operária. Não dou a mínima, ela disse. O que eu quero é me salvar. Paddy deu um murro na mesa, fazendo o garfo e a filha pularem. Basta! Ele esbravejou. Não tenho que ouvir críticas contra a minha classe, dentro da minha própria casa. Ele pegou o jornal e, furioso, começou a ajeitá-lo. Fiona estava bufando, mas sabia que era melhor ficar calada. Quando é que você vai aprender? Disse Kate. Ela deu de ombros, como se nada daquilo importasse, e começou a arrumar garfos e facas, mas Kate não era boba. Fiona estava zangada, mas por conveniência sabia que naquele momento era melhor manter suas opiniões para si. Paddy não se cansava de repetir que encorajava os filhos a pensar por si próprios, mas, como todos os pais, o que realmente preferia é que pensassem como ele. Kate olhou para o marido e para a filha. Meu Deus, os dois são iguais, ela pensou.
O mesmo cabelo preto, os mesmos olhos azuis, o mesmo queixo empinado, ambos com suas grandes ideias, herança do sangue irlandês. Eram sonhadores. Ele sempre sonhando com o depois de amanhã, com o dia em que os capitalistas se arrependeriam de suas maldades e o céu se encheria de porcos voadores. E essa mocinha fazendo planos para ter uma loja. Não faz ideia do quanto isso é difícil. Mas não se pode dizer nada para ela. É assim desde criança, cheia de si. Kate se preocupava demais com a filha mais velha. O voluntarismo de Fiona e seu empenho em alcançar o que almejava eram tão fortes, tão direcionados, que davam medo. Uma onda súbita de emoção ardente e protetora invadiu seu coração. Quantas garotas das docas sonhavam em ter uma loja? Era o que se perguntava. E se Fiona conseguisse abrir a loja e a visse falir? Isso quebraria o coração dela. E depois passaria o resto da vida amargurada por uma coisa que nunca deveria ter desejado. Em diversas ocasiões, Kate confidenciara essas preocupações ao marido, mas, orgulhoso com o ímpeto da filha mais velha, Paddy sempre dizia que paixão é bom para moças. Paixão? Uma coisa boa? Ela conhecia bem a paixão. Paixão era aquilo que tirava as moças dos empregos ou fazia com que seus maridos as deixassem de olho roxo. Como é que a paixão podia ser boa se o mundo inteiro está à espreita para lhe dar uma rasteira? Ela suspirou profundamente, um suspiro materno, longo e ruidoso. A resposta para estas questões teria que esperar. O jantar estava pronto. Fiona, onde é que está seu irmão? Ela perguntou, procurando pedaços de coque lá na fábrica de gás. Disse que ia vendê-los para a senhora McCallum, para o fogo dela. Parece que ela não quer pagar pelo carvão. Esse rapaz encontra meios de fazer 2 shillings, que o Banco da Inglaterra nem imagina. Para ganhar alguns vinténs é capaz de descascar cocô, comentou Paddy. Basta, isso aqui é minha cozinha, não uma sarjeta. Kate ralhou. Fiona, põe um molho na mesa. Ouviu-se um ruído de rodinhas à porta da frente. A porta abriu-se e Charlie entrou arrastando seu carrinho de madeira. A cabeça do pequeno Sammy espichou-se. O assassino de Whitechapel, ele gritou eufórico. Kate franziu o senho para demonstrar que não aprovava a nova brincadeira do filho. Sou eu, garotinho. A voz soou no saguão de entrada. O assassino de Whitechapel, o poderoso homem da noite procurando crianças levadas. A voz quebrou-se com uma gargalhada diabólica e Simi, num misto de terror e prazer, correu, com suas perninhas curtas, em busca de um lugar para se esconder. Aqui, fofinho, sussurrou Fiona enquanto saía, apressada, para a cadeira de balanço na frente da lareira. Sentou-se e abriu um espaço entre suas saias. Simi engatinhou para debaixo delas, mas esqueceu de esconder os pezinhos. Charlie irrompeu na cozinha, ainda gargalhando como um demônio. Quando viu as botinhas que apareciam sob as saias da irmã, tomou isso como um sinal de que devia continuar a gargalhar, levando adiante a brincadeira. Madame, a senhora viu por aí um menininho levado? Perguntou Charlie para a mãe. Sai para lá, disse Kate dando tapinhas nele. Não assusta seu irmão. Ora, ele adora isso.
Charlie sussurrou, fazendo um sinal para que ela se calasse. Simi! Ela chamou com voz sedutora. Vem aqui, vem aqui. Abriu a porta do armário da cozinha. Ele não está aqui. Procurou debaixo da pia. Aqui também não. Depois se dirigiu à irmã. Você viu por aí um garotinho levado? Só este aqui que está na minha frente, disse Fiona, ajeitando as saias. E o que é isso? E esses pés para fora, o que é isso? Parecem muito pequenos para uma gorducha como você. Vou dar uma olhada. Ah! Charlie agarrou os tornozelos de Simi e o puxou para fora. O menino começou a berrar e Charlie a fazer cócegas nele. Vá com calma, Charlie, Kate advertiu. Deixe o menino recuperar o fôlego. Charlie deu uma pausa e Simi chutou a perna dele para fazê-lo recomeçar a brincadeira. Quando o menino ficou realmente sem fôlego, Charlie se deteve e deu-lhe um tapinha carinhoso na cabeça. Simi esparramou-se no chão, olhando o irmão com admiração. Charlie era o centro de seu universo, seu herói. Ele o cultuava e o seguia como um cachorrinho. Queria porque queria se vestir como irmão e não descansou. Até que a mãe amarrasse no seu pescoço a imitação de uma peça que Charlie usava, um vistoso lenço vermelho, que era usado por todos os malandros. Os dois eram praticamente idênticos, com os mesmos cabelos ruivos e as mesmas sardas e os olhos verdes da mãe. Charlie dependurou o casaco. Tirou um punhado de moedas do bolso e depositou-as na lata de chá. Esta semana tem um pouco mais, mãe. Fiz umas horas extras. Obrigada, meu amor. Fico feliz com isso. Estou tentando fazer uma economia para o casaco do seu pai. Lá na Mifflin tem alguns de segunda mão muito bons. Já remendei tanto o casaco velho dele que acabou virando um amontoado de remendos. O rapaz sentou-se à mesa, pegou uma fatia de pão e começou a devorá-la. Paddy olhou por cima do jornal enquanto ele comia e deu um cascudo na cabeça dele. Espere por sua mãe e sua irmã. E tire o chapéu quando estiver na mesa. Fiona, prepare o Simi, está bem? Disse Kate. Cadê o Rod? Será que ainda está dormindo? Ele sempre vem com o cheiro da comida. Charlie, grita para ele descer. Charlie saiu da mesa e foi até a escada. Tio Rod, a comida está na mesa. Sem resposta, ele subiu a escada. Fiona lavou as mãos de Simi e o sentou à mesa. Amarrou um guardanapo no pescoço dele e lhe deu um pedaço de pão para mantê-lo quieto. Depois foi ao armário da cozinha, pegou 6 pratos e levou-os até o fogão. Em 3 pratos serviu uma costeleta, purê de batata e molho. Kate tirou a frigideira do forno e dividiu o conteúdo, o resto do purê e o molho, entre os 3 pratos restantes. Empadão de linguiça! Gritou Simi, ao olhar a crosta crocante e macia, contando gulosamente os pedaços de linguiça que emergiam da massa, que os cobriam como tímidos sapos. Nem Kate, nem Fiona nunca se perguntaram por que os pratos dos homens ganhavam costeletas e também empadão. Os homens eram os provedores da casa e precisavam manter as forças. As mulheres e as crianças só tinham um gostinho do bacon e da linguiça nos fins de semana, se desse para esticar o dinheiro semanal. Não se levava em conta o fato de que Kate trabalhava o dia inteiro na frente de uma caldeira, torcendo, carregando e passando quilos de roupas, e de que Fiona ficava em pé durante horas enlatando chá para esticar as finanças, mas, de todo modo, o dinheiro não faria diferença alguma. Os salários de Paddy e Charlie faziam deles
os senhores da casa pagavam o aluguel, compravam as roupas e abasteciam o quinhão maior da comida. Os rendimentos de Kate e Fiona garantiam o carvão e as necessidades da casa, como graxa, querosene e fósforos. Se Paddy ou Charlie caíssem doentes, todos na casa sofreriam. Isso acontecia em todas as casas de East London. A comida ficava por conta dos homens e as mulheres faziam o que podiam. Kate ouviu outra vez os passos pesados de Charlie na escada. Ele não está no quarto, mamãe. Ele disse, retornando à mesa. A cama está arrumada, parece que não dormiu nela. Estranho, disse Paddy. E o prato dele aqui esfriando? Kate agitou-se. Fiona, me passa isso, vou colocar no forno. Onde será que ele se meteu? Ele não estava aqui de manhã, Paddy? Não, mas geralmente só chega depois que eu saio, portanto não podia vê-lo. Espero que esteja tudo bem, tomara que não tenha acontecido nada com ele. Notícia ruim, corre depressa, falou Paddy. Pode ser que alguém que faria o turno depois dele tenha ficado doente e ele precisou substituí-lo. Você conhece o Rod? Vai aparecer. Rod O'Meara, o inquilino dos Finnegan, não era um membro da família, mas os filhos o chamavam de tio. Crescera com Paddy e seu irmão Michael em Dublin e emigrara com eles primeiro para Liverpool e depois para Londres, permanecendo em Whitechapel com Paddy enquanto Michael seguia para Nova York. Viu os filhos dos Finnegan nascerem, embalou-os em seus joelhos, resgatou-os das mãos dos brigões e dos dentes dos cachorros. E à noite lhes contou histórias assombradas ao pé da lareira. Era mais tio do que o tio verdadeiro, que eles nunca tinham visto. E, de fato, todos o adoravam. Kate serviu chá e sentou-se. Paddy fez a oração e a família começou a comer. Ela olhava a prole e sorria. Eles só ficavam quietos quando comiam. Agora pelo menos haveriam uns 2 minutos de paz. Charlie devorava a comida. Nada o satisfazia. Não era esguio, mas bem encorpado para os seus 16 anos. Ombros largos e brigão como os bull terriers de alguns vizinhos. Tem mais purê, mamãe? Ele perguntou. Está lá no fogão. Ele se levantou e pôs mais purê no prato, justo na hora em que a porta da frente abriu-se. Rod, é você? Gritou Kate. Charlie, pega o prato do seu tio. Suas palavras se desvaneceu à medida que Rod surgia à porta do cômodo. Paddy, Fiona e até Simi pararam de comer para olhá-lo. Jesus! Exclamou Paddy. Que diabo aconteceu com você? Rod O'Meara não respondeu. Seu rosto estava cinzento. Em uma das mãos carregava seu capacete de policial. A jaqueta aberta e dependurada deixava entrever uma mancha rubra na parte frontal. Rod, homem, você consegue falar? Disse Paddy. Outro assassinato. Rod finalmente falou. Na Bucks Row, uma mulher chamada Polly Nichols. Jesus! Exclamou Paddy. Kate emitiu um grito sufocado. Fiona e Charlie arregalaram os olhos. O corpo ainda estava quente. Vocês nem imaginam o que o sujeito fez. Tem sangue espalhado por toda parte, por toda parte. Um homem encontrou o corpo quando estava indo para o trabalho antes do amanhecer. Avistei-o quando corria e gritava pela rua. A gritaria acordou todo mundo. Corri atrás dele e lá estava ela. Garganta cortada, o resto dela estava arregaçado que nem animal no matadouro. Perdi completamente o apetite. Depois o dia clareou e trouxe as pessoas. Mandei o homem à estação para pedir reforço e, passado um tempo, chegou a ajuda. Quase tive que lidar sozinho com o tumulto.
Rod deu uma pausa, passando a mão na face cansada. Não se pôde mexer no corpo dela antes da chegada dos detetives encarregados do caso e do coronel. Eles acabaram chegando e precisamos de um batalhão inteiro, só para manter o povo afastado. As pessoas estavam furiosas. Outra mulher morta. Esse cara está dançando em círculos em volta de nós. Os jornais acham isso, disse Paddy, todos corretos. Comentam que a miséria e a depravação produzem demônios. Esses imprestáveis nunca deram atenção a East London. Agora elegem um lunático perdido por aí, para que as classes abastadas voltem os olhos para Whitechapel. E só estão comentando o caso porque, no fundo, o que gostariam mesmo era pôr uma cerca ao redor daqui, para manter o homem trancado de tal maneira que não pudesse caminhar pelas ruas deles e causar problemas. Isso não seria possível, retrucou Rod. Esse cara se prende a um padrão. Procura sempre o mesmo tipo de mulher, bêbada e acabada. Está preso a Whitechapel. Conhece o lugar como a palma da mão. Move-se pelas ruas como um fantasma e é isso que ele é. Imaginem, aparece um assassino brutal e ninguém vê nem ouve nada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois continuou. Nunca esquecerei o olhar daquela mulher. Rod, querido, disse Kate com gentileza, come alguma coisa, você precisa se alimentar. Acho que não vou conseguir. Perdi completamente o apetite. Nossa, isso é horrível, disse Fiona estremecendo. Bucks Row não é tão longe daqui. Dá um arrepio só de pensar nisso. Charlie bufou. Por que você está tão preocupada? Ele só pega as prostitutas. Cala a boca, Charlie, rebateu Kate, irritada. Sangue e entranhas à mesa e agora prostitutas. Ai, meu Deus, como estou cansado, disse Rod. Eu poderia dormir uma semana inteira, mas amanhã à tarde tenho que me apresentar para o inquérito. Sobe, vai descansar, disse Paddy. É o que vou fazer. Guarda o meu jantar, Kate. Kate disse que sim. Rod tirou os suspensórios e a camisa, lavou o rosto e depois subiu a escada. Coitado do tio Rod, comentou Fiona. Que choque ele teve. Vai precisar de muitos anos para esquecer. Eu precisaria. Não posso ver sangue. Eu teria evitado passar por ela, afirmou Paddy. Tomara que a polícia o prenda, seja quem for, antes que mate mais alguém, pensou Kate. Olhou para a porta do saguão de entrada. Naquela hora ele estava lá fora, talvez dormindo ou comendo ou enfiado num pub como qualquer um. Talvez trabalhasse nas docas. Pode ser até que more a 2 ruas daqui. Talvez de noite ele passe pela nossa porta. Embora aquecida por ter ficado à boca do fogão, ela sentiu um calafrio gelado percorrendo seu corpo. A morte passou por perto. Sua mãe costumava dizer. Eu me pergunto se este assassino... Charlie começou a falar. Pelo amor de Deus, chega, ela disse zangada. Agora trate de acabar de comer a comida que eu cozinhei. Kate, qual é o problema? Perguntou Paddy. Está branca como um fantasma? Não é nada, só quero que esse monstro desapareça. Desejo ardentemente que a polícia o prenda. Não se preocupe, meu amor, nenhum assassino vai pegar você nem ninguém desta família. Paddy tranquilizou-a, segurando sua mão. Não enquanto eu estiver aqui. Kate deu um sorriso forçado. Estamos seguros, disse para si mesma, todos nós. Nesta casa sólida e bem trancada. Sabia que as trancas eram resistentes porque tinha obrigado Paddy a testá-las.
À noite, seus filhos dormiam no andar de cima e também ela, o marido e Rod. Nenhum demônio entraria lá para ferir qualquer um deles. Mesmo assim, Fiona tinha razão. Só de pensar nele, o corpo estremecia e gelava até os ossos. Maçãs, olha a maçã madura. Leva 4 por um penny, as melhores de Londres. Berbigões fresquinhos ainda se mexendo. Quem vai querer arenque? Ainda pulando, ainda respirando. Toda tarde de sábado era a mesma coisa. Fiona podia ouvir as vozes do mercado, bem antes de chegar lá, transbordando das barracas e carrocinhas. Ecoavam e arremetiam-se por cima dos telhados. Desciam pelas ruas e atravessavam as esquinas chamando os fregueses. A melhor salsinha aqui mesmo, madame. Quem vai querer salsinha? Laranjas, 2 por um penny. Quem vai querer comprar laranja? E em meio à música do mercado, irrompe uma nova nota destoante, uma nota que apressa os passos dos feirantes da tarde, fazendo-os querer estar logo em casa, aquecidos por lareiras e protegidos pelas portas trancadas. Outro crime terrível. Grita um jornaleiro esfarrapado, só no Clarion. A cobertura completa aqui. A cena do crime, sangue por toda parte. Comprem o Clarion. A excitação de Fiona aumenta à medida que ela e a mãe se aproximam de Bright Lane. Lá está o radiante mercado estendido à sua frente. Uma criatura risonha que grita e seduz. Um ser gigantesco, fanfarrão, mutável. Onde ela pode se introduzir e se integrar? Ela apressa a mãe puxando-a pelo braço. Pare com isso, Fiona. Estou andando o mais rápido que posso. Diz Kate enquanto checa a lista de compras. As vozes cacarejantes, impetuosas e francas dos feirantes continuam com seu vigoroso rugido. Pavoneiam-se e cacarejam como galos de briga, desafiando os fregueses a encontrar defeitos em seus produtos e atiçando os outros feirantes a abaixar o preço. O velho truque da provocação praticado em East London. Truta velha? Fiona ouve um feirante gritar para um freguês que questiona o seu produto. Essas trutas estão mais frescas que margaridas. Quer ver uma truta velha? Olhe-se então no espelho. Fiona vê o peixeiro com bandejas abarrotadas de peixes, pequenos berbigões azulados, arenques robustos e punhados de ostras frescas, aninhadas em suas conchas brilhantes. Próxima à barraca de peixe, a de carne, com seu balcão decorado de folhas vermelhas e brancas de papel crepom, repleto de costeletas, salsichas e horrendas cabeças de porco. Uma multidão de orgulhosos verdureiros exibe pirâmides de frutas em suas barracas, maçãs lustrosas, peras perfumadas, laranjas e limões reluzentes, uvas e ameixas. À frente das pirâmides, cestas de couve e flores rugosas, cabeças de brócolis, repolhos roxos, nabos, cebolas e batatas para cozidos e assados. A luz bruxuleante dos lampiões de gás, das lamparinas de querosene e até de tocos de vela, assentados sobre os nabos, iluminam o cenário. E que aromas! Fiona se detém, fecha os olhos e inala o ar. Um odor de maresia, berbigões marinados em vinagre,
Uma lufada emana das especiarias, maçãs fritas e salpicadas de açúcar com canela, linguiças fritas, batatas assadas, nozes quentinhas e picantes. Sua boca se enche de água. Ela abre os olhos. Sua mãe se dirige para a barraca de carnes. Ao observar a mãe caminhando, em meio à massa de gente, sua sensação é de que todo o império de East End está presente. Rostos familiares e estranhos, solenes, piedosos. Os judeus se apressam para o culto. Marinheiros compram sopa de enguias ou de ervilhas. Trabalhadores de todos os tipos encostados à frente do bar, de roupa limpa e barbeados. Alguns seguram terriers debaixo do braço. E por todo lado, uma imensa quantidade de mulheres de idades e tipos os mais variados, espremendo-se, cutucando, pechinchando e comprando. Algumas acompanhadas pelos maridos que seguram sacolas e fumam cachimbos. Outras cercadas pelos filhos que berram em seus colos, puxam as barras de suas saias e pedem biscoitos, doces e bolinhos. A criançada nascida no bairro grita "mam", a criançada irlandesa grita "mam", as crianças italianas, polonesas e russas gritam "mama", mas todas querem a mesma coisa, um pirulito colorido, uma bolachinha açucarada. E as mães apressadas e sem dinheiro suficiente para o que necessitam, compram um pão doce para dividir em 3, apenas para que os filhos possam ter o gostinho de alguma coisa boa. Fiona olhou em volta à procura da mãe e avistou-a na barraca de carnes. Vai levar lagarto para assar amanhã, senhora Finnegan? Ouviu o açougueiro perguntar para a mãe. Esta semana não, Sr. Morrison. O meu tio rico ainda não morreu, mas quero um corte de peito, 1,5 kg mais ou menos. 5 pences é tudo que posso pagar. O homem comprimiu os lábios e franziu as sobrancelhas. Ontem à noite só cortei peças grandes, mas vou dizer o que posso fazer, querida. Ele fez uma pausa teatral, como se confabulando qualquer coisa consigo mesmo. Posso fazer 2,5 kg por um bom preço. Tenho certeza de que deve ser muito caro para mim. Besteira, amorzinho, ele disse com a voz sedutora. Veja bem, quanto maior a peça, menor é o preço. Você acaba economizando. Paga mais por uma coisa porque é maior, mas na realidade paga menos porque, enquanto sua mãe e o açougueiro pechinchavam, Fiona tentava encontrar Joe. Ela o avistou 5 barracas adiante, vendendo seus produtos. Embora a noite não estivesse quente, a gola dele estava aberta, as mangas arregaçadas e o rosto afogueado. Fazia mais ou menos 1 ano que Joe insistira com o Sr. Bristol, seu pai, que o deixasse participar mais das negociações, em vez de só ficar atrás das barracas. Muito sábio, aliás, porque negociar era de sua natureza. Sozinho ele vendia uma grande quantidade de produtos toda semana, muito mais do que qualquer vendedor das lojas elegantes de West End vendia mensalmente. E fazia isso sem o benefício de um letreiro atrás dele, ou de vitrines bonitas, ou de cartazes e anúncios, ou de qualquer outra coisa. Fazia isso graças ao seu talento nato. Toda vez que se aproximava dele, Fiona se empolgava, ao vê-lo em seu trabalho seduzindo freguesa após freguesa. Seduzindo-as pelo olhar, atordoando-as. Brincava e sorria o tempo todo, mantinha a negociação e despertava cada vez mais
o interesse das freguesas. Ninguém fazia isso melhor que Joe. Ele sabia como divertir e flertar com as mais desavergonhadas, como tornar a voz séria e sincera com as mais desconfiadas. Sentindo-se ofendido e desacreditado quando uma mulher torcia o nariz para suas ofertas, para as melhores cenouras e cebolas que havia em Londres. Ele tinha um jeito cênico de cortar laranjas e espremer o sumo nos paralelepípedos da rua. Fiona notava que isso atraía os olhares dos fregueses que transitavam pelas imediações. Depois ele abria uma folha de jornal com teatralidade, colocava dentro dela não 2, não 3, mas 4 laranjas enormes e suculentas, todas para a freguesa, só por 2 pences, e fechava a folha com um floreio. É claro que os maravilhosos olhos azuis e o sorriso sedutor de Joe não atrapalhavam os negócios, pensou Fiona. Nem os fartos e ondulados cabelos negros que se prendiam num rabo de cavalo insinuando-se para fora do boné. Uma onda de calor invadiu seu corpo, colorindo-lhe as faces. Ela sabia que devia manter os pensamentos puros, como as freiras aconselhavam, mas isso era cada vez mais difícil. A gola aberta embaixo do lenço vermelho atado ao pescoço deixava à mostra um triângulo de pele. Ela se imaginava tocando-o naquele ponto, pressionando os lábios naquele peito. Aquela pele devia estar tão quente e cheirosa. Adorava o cheiro dele, o cheiro de verduras e frutas que ele manipulava diariamente. O cheiro de seu cavalo, o cheiro do ar de East London, tingido com a fumaça de carvão e as águas do rio. Ninguém tinha falado com ela sobre determinadas coisas. O pouco de informação obtida ela conseguira fora de casa. Ouvia os homens da vizinhança conversando sobre o cruzamento de seus cães, ouvia as piadas grosseiras dos rapazes e se metia na troca de ideias das mulheres casadas junto com as amigas. Algumas diziam que ficar na cama com um homem era um verdadeiro martírio. Outras não davam importância às perguntas e sorriam, recusando-se a falar. De repente, Joe a viu e acenou com um sorriso. Ela ruborizou, achando que ele sabia o que ela estava pensando. Vem, fi! A mãe dela chamou. Ainda tenho que comprar as verduras. Kate seguiu pela rua até a barraca dos Bristol com Fiona atrás. Alô, querida! Fiona ouviu a voz da mãe de Joe chamando sua mãe. Rosie Bristol e Kate Finnegan cresceram juntas em Chile Street, uma rua imunda de Whitechapel, e agora eram vizinhas na Montague Street. Com as histórias que a mãe contava, Fiona soube que as duas eram inseparáveis desde crianças e que, depois de casadas, sempre relembravam os velhos tempos. Pensei que o assassino tinha pego você, disse Rosie para Kate. Era uma mulher baixinha e gorducha com o mesmo sorriso franco e os olhos azuis do filho. Parece que esta semana ele decidiu trabalhar mais. Olá, Fiona. Olá, senhora Bristol. Fiona cumprimentou-a com os olhos cravados em Joe. Oh, Rose, disse Kate. Não brinca com isso é horrível. Tenho pedido a Deus que a polícia o prenda. Vim rápido ao mercado, afinal a gente tem que comer, não é? Quero 1,5 quilo de batatas e 1 quilo de ervilhas. Querida, as maçãs estão boas. Joe passou os brócolis que tinha nas mãos para o pai. Depois se dirigiu a Fiona, tirou o boné e secou a testa com a manga da camisa. Que droga, veja só, fi.
Hoje estamos sendo tão requisitados que não daremos conta das vendas. As maçãs vão acabar antes mesmo de chegar à barraca. Bem que falei para o papai que devíamos comprar mais. Mas ele não deu ouvidos. Fiona terminou a frase, apertando a mão dele. Essa queixa era bem conhecida. Joe sempre estimulava o pai a expandir o negócio. E o Sr. Bristol sempre resistia. Ela sabia o quanto isso aborrecia Joe e também sabia que o pai nunca o ouviria. 12 e 2. Ela disse para elevar o astral dele, no código secreto de ambos, uma alusão à quantidade de dinheiro que tinham na lata de chocolate. Pense nisso. Pensarei, ele disse sorrindo. E depois desta noite haverá mais. Vou faturar um extra com esta gente toda. É tanta gente que nem dá tempo de respirar. Ele olhou para o pai e para o irmão mais novo, Jimmy. Ocupados com a freguesia, é melhor voltar. Vejo você amanhã, depois do jantar. Vai estar por lá? Ah, não sei. Fiona se pôs coquete. Só se os meus outros pretendentes deixarem. Joe lançou um olhar matreiro. Ah, sim. Como o vendedor de comida para gato. Referia-se a um velho caquético que vendia carne para cachorros e gatos 2 barracas adiante. Ou seria o carroceiro? Um dia ainda vou trocar o carroceiro por um reles feirante. Rebateu Fiona, cutucando a ponta da bota de Joe com a sua. Oh, eu preciso do feirante. Uma voz feminina soou esganiçada. Fiona virou a cabeça e sufocou um gemido. Era Millie Patterson. A Millie, mimada, arrogante e convencida, tão loura, tão viçosa, tão brilhante e tão linda. Tommy, o pai de Millie, era um dos maiores comerciantes de produtos agrícolas de Londres, com pontos de vendas para o atacado, tanto em East End como em Covent Garden. Um homem que se fez sozinho, com sua capacidade e um carrinho de mão. Um homem que chegou ao topo com um trabalho árduo e uma pitada de sorte. Dentre todos os homens de negócio, ele era o mais esperto. Quanto mais negócios ele fazia, mais tempo passava nas ruas e incrementava o seu conhecimento observando os fregueses dele e dos outros. Tommy cresceu em Whitechapel. Quando se casou, foi morar na Chicksand Street, uma rua ao lado da Montague. Na infância, Millie brincava com Fiona e Joe e com as outras crianças da vizinhança. Mas logo que Patterson começou a ganhar dinheiro, mudou-se com a família para Pimlico, um lugar melhor, um bairro próspero. Pouco depois da mudança, a mulher de Tom engravidou pela segunda vez. Ela e o bebê morreram no parto. Ele ficou destroçado. Millie foi tudo o que sobrou e tornou-se o centro de sua existência. Ele a enchia de atenções e presentes na tentativa de substituir a mãe que ela perdera. Tudo o que Millie queria, Millie conseguia. E desde criança ela queria Joe. Seu sentimento não era correspondido, mas, determinada a obter o que desejava, ela persistia e geralmente conseguia. Não havia grande amizade entre Fiona Finnegan e Millie Patterson. E se Fiona pudesse, diria umas poucas e boas para outra. Mas estava na barraca dos Bristol e o pai de Millie comprava grande parte das mercadorias dele. A oferta de bons preços depende muito das relações. Ela sabia que tinha que se comportar e segurar a língua. Pelo menos tentaria. Oi, Joe, disse Millie, sorrindo-lhe com doçura. Oi, Fiona. Ela cumprimentou apressada. Ainda está morando na Montague Street? Não, Millie, respondeu Fiona na cara de pau. Mudamos para o West End. Um lugarzinho adorável. Chama-se Palácio de Buckingham.
Toda manhã papai tem que dar uma boa caminhada até as docas, mas a vizinhança é ótima. Millie sorriu sem graça. Você está caçoando de mim? Se você acha. E então, Millie? Joe cortou a conversa. O que atrasa aqui? Só estou passeando com meu pai. Ele quer dar uma olhada por aí, ver quem está vendendo bem, quem não está vendendo. Você o conhece, está sempre de olho na melhor oportunidade. Passeio uma ova, pensou Fiona com sagacidade toda produzida assim. Todos os olhos voltavam-se para Millie, inclusive os de Joe. Ela vestia um estonteante conjunto de saia e casaco verde musgo, um casaco de corte justo, que realçava sua cintura fina e seus seios fartos. Nenhuma mulher de Whitechapel tinha uma roupa como aquela, e se tivesse, não a usaria no mercado. Seus cachos dourados estavam penteados e, em parte, escondidos pelo chapéu da mesma cor da roupa. Brincos de pérola complementavam a gola, de renda, abotoada embaixo do queixo, e delicadíssimas luvas cor de marfim protegiam suas refinadas mãos. Olhando-a, Fiona se deu conta de sua roupa desbotada, de sua saia de lã, de sua blusa branca de algodão e de seu chale cinzento de tricô em torno dos ombros. Afastou imediatamente este sentimento. Não permitiria que gente como Millie Patterson a fizesse se sentir inferior. Ele está então em busca de novos fregueses? Perguntou Joe com seus olhos e dezenas de outros cravados em Millie. Mais ou menos. Não está só em busca de fregueses, ele gosta de vir ao mercado para achar novos talentos. Está sempre em busca de rapazes promissores. Tenho certeza de que está de olho em você, ela respondeu, repousando a mão sobre o braço dele. Fiona se viu invadida por uma onda furiosa de ciúme. Fingindo amizade, Millie ultrapassara os limites. Está se sentindo mal, Millie? Mal? Millie olhou-a como se tivesse ouvido uma tolice. Não, estou ótima. Verdade? Até parece que vai desmaiar amparando-se no Joe desta maneira. Joe, por que não pega um banco para Millie se sentar? Não precisa, obrigada, replicou Millie tirando a mão do braço dele. Está bem, se você diz. Não vai querer desmaiar por aí. Talvez o seu casaco esteja muito apertado. Cala a boca! Millie gritou com a face rubra. Moças, comportem-se. Não vão brigar no mercado agora, não é? Disse Joe em tom de brincadeira, tentando acalmar as duas, que se entreolhavam como dois gatos eriçados, prestes a se engalfinhar. Não podemos brigar, não, Millie fungou. Isso é comportamento de gentinha, de gente da sarjeta. Cuidado com quem você chama de gentinha. Não se esqueça de que veio desta mesma sarjeta, Millie. Rebateu Fiona em tom baixo e ríspido. Talvez tenha se esquecido disso, mas ninguém aqui esqueceu. Frustrada, Millie mudou de tática. Já vou indo. Ficou bem claro que não me querem aqui. Que nada, Millie, disse Joe constrangido. A Fiona não quis dizer isso. Quis sim. Está tudo bem, disse Millie tristonha, cravando seus imensos olhos de avelã em Joe. Vou procurar o meu pai por aí. Vejo vocês depois. Tomara que mais bem acompanhado. Até logo. Até logo, Millie, disse Joe. Dê lembranças minhas a seu pai. Assim que Millie afastou-se e já não podia ouvi-lo, Joe voltou-se para Fiona. Olhe só o que você fez. Tinha mesmo que insultar a filha de Tommy Patterson. Ela é que provocou. Acha que pode comprá-lo com o dinheiro do pai, como um saco de laranjas.
Você sabe muito bem que isso é ridículo. Fiona chutou o chão. É melhor tomar cuidado com esse seu temperamento. Vai agir assim quando a gente tiver a nossa loja? Vai colocar a emoção antes dos negócios? As palavras de Joe atingiram Fiona. Ele estava certo. Ela se comportara de maneira estúpida. Joe pode nos ajudar aqui? Gritou o Sr. Bristol. Agora mesmo, papai. Joe também gritou. Tenho que ir, Fi. Tente acabar as compras sem causar mais discussões, está bem? E deixe de ser tão ciumenta. Quem é ciumenta? Eu é que não sou, ela é que é. É insuportável, é isso. Você é ciumenta e não há razão alguma para isso. Ele replicou enquanto voltava ao seu posto. Não sou, não. Fiona bateu o pé enquanto observava Joe assumindo outra vez o seu lugar à frente da barraca. Ciumenta, ela bufou. Por que eu seria ciumenta? Ela só é um punhado de roupas bonitas, joias, carinha linda e todo o dinheiro do mundo. Por que Joe se interessaria por Fiona, se o que ela lhe oferecia era muito menos do que Millie oferecia? Com um pai importante, a dinheirama dele, Millie podia dar uma loja para Joe. Aliás, 10 lojas. Talvez ele jogasse tudo para o alto, a loja deles, os planos que tinham, tudo, só para ficar com Millie. Especialmente depois que ela se comportara tão mal e o deixara furioso. Ele que se danasse, ela não queria ser descartada como um saco de batatas podres. Teria a forra. Diria para ele que gostava de Dimitri, o filho do taberneiro. Lágrimas irromperam de seus olhos. Já estavam a ponto de escorrer pela face quando a mãe surgiu atrás dela. Foi a Millie Patterson que acabei de ver? Perguntou Kate, olhando para a filha. Foi sim. Respondeu Fiona, abatida. Meu Deus, ela está cada vez mais exibida, não é? Essa moça é muito arrogante. Fiona se entusiasmou um pouco. Acha isso mesmo, mamãe? É claro que acho. Mas vamos, que a gente tem que se apressar, quero estar em casa. A voz de sua mãe se dissipava, à medida que ela se dirigia para uma outra barraca, e Fiona ouvia a voz de Joe sobrepondo-se à gritaria geral, com as ofertas de suas mercadorias. Parecia mais revigorado que nunca, ela virou-se e olhou. Joe lhe deu um sorriso e mesmo sabendo que o dia já estava escuro, ela teve a sensação de que o sol acabara de nascer. Este repolho suculento, ele se gabava. Geralmente cobro 3 pences por um desta qualidade, mas esta noite é de graça. Quer dizer, é de graça para a moça mais bonita neste mercado, e aqui está ela. Ofereceu o repolho para Fiona, que o pegou imediatamente. Ah, senhoras! Ele suspirou, balançando a cabeça. O que posso dizer? Ela roubou meu repolho e meu coração e... Se não me quiser de qualquer maneira, eu a quero, querida. Piscou para uma freguesa que, além de banguela, devia ter uns 70 anos. Eu fico com você, rapazinho. A velha senhora gritou de volta. Mas fique com seu repolho, porque prefiro o seu pepino. As mulheres na barraca dos Bristol caíram na risada. E de novo os pais de Joe embrulhavam as compras o mais rápido que podiam. A moça mais bonita do mercado, Fiona, estava nas nuvens. Como fora tola ao sentir ciúmes de Millie. Joe era seu e só seu. Acenou-lhe um adeus e correu para alcançar a mãe. Sentia-se novamente feliz e autoconfiante. Esquentara a cabeça e se martirizara por nada, mas agora tudo passara. Essa felicidade certamente sofreria um abalo, se ela permanecesse um pouco mais na barraca dos Bristol, pois justamente na hora em que saiu para seguir a mãe, Millie reapareceu com o pai a reboque. Segurava a manga do casaco dele e apontava para Joe,
como se mostrasse alguma coisa na vitrine de uma loja, uma coisa que ela desejava. Mas Tommy Peterson não precisava que ninguém guiasse a atenção dele para Joe. Seus olhos sagazes já estavam em cima do rapaz. Já o tinham notado e aprovado a forma com que vendia o estoque com rapidez. Pela primeira vez naquela noite, Tommy sorria. A filha dele estava certa. Ali estava um rapaz que prometia.